Amém. Abra sua Bíblia em Salmo 84. Salmo 84. Vamos ver a versão, Yannick, deixa eu ver se é igual a minha. Acho que sim. Está no telão também, se você quiser acompanhar. Diz assim, amém? Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes perto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, só de lermos a tua palavra, Senhor, sabemos, ó Pai querido, que algo poderoso, meu Deus, já se move em nossos corações, ó Pai. Mas em nome de Jesus, fale conosco, meu Pai, através de tudo aquilo que estudei, que o Senhor falou ao meu coração, e que como uma semente poderosa, meu Pai, possa mesmo cair em solos férteis, ó Deus, para que possa germinar e frutificar para a honra e glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Cumprimento a todos que nos acompanham aí de casa, pela Rádio Melodia, pela internet. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor Jesus possa falar tremendamente no seu coração. Amém? Estudando um pouco sobre esse salmo, e eu acabei dando o título para essa mensagem, Peregrinando para o Lar, né? Caminhando para o lar. E nós sabemos que este salmo provavelmente foi escrito por um israelita longe de casa, né, longe de Jerusalém, e parece estar privado de subir a Jerusalém para celebrar as 3 festas anuais que eles tinham o costume de participar, e isso era o maior motivo de alegria para eles. Alguns vão dizer que são os filhos de Corá, outros vão dizer que talvez foi o próprio Davi, mas o que nos interessa é que quem escreveu isso, apesar de distante de Sião, tinha a certeza e a convicção no seu coração que aquele era o melhor lugar que ele poderia estar ou se encontrar. As 3 festas que eles sempre subiam, né, naquela época para adorar, era a festa da Páscoa, onde eles se lembravam ali, lá do Êxodo, né, era uma marca da libertação dos hebreus ali, quando, né, eles tiveram que cada um borrifar ali o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. Depois de 50 dias comemorava-se o dia de Pentecostes ou dia das semanas, né, festa das primeiras colheitas ou das primícias. E essa data foi muito marcante em Atos 2, que nós sabemos que 50 dias após a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, nós sabemos que em Pentecostes o Espírito Santo veio, né, e veio com poder, né, derramou sobre aqueles homens poder para que pudessem mesmo pregar o Evangelho por toda a terra. E a festa dos tabernáculos ou das tendas, que eles se reuniam em Jerusalém também e montavam as tendas fora das suas casas, lembrando do período que estiveram, né, passando pelo Êxodo, quando ainda era um povo nômade. E é interessante que essas festas, todas elas, Deus sempre fez questão que eles repetissem isso, vivessem isso anualmente,
para que eles nunca esquecessem que eram peregrinos nessa terra. Apesar de estar na terra prometida, aquele não era o seu lar definitivo. Então eles deviam ter sempre em mente que eram peregrinos nessa terra. E assim, nós como cristãos, nós quando descobrimos essa verdade, entendemos essa preciosidade, tudo fica mais leve na nossa caminhada. Eu fiquei pensando, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ler em 1 Crônicas, e o que eles criam, 29:15, o texto vai dizer: porque nós somos estrangeiros, e nós somos peregrinos, como todos os nossos pais. Então naquela época eles estavam dizendo: olha, não é porque nós estamos na terra prometida, não é porque nós estamos aqui em Jerusalém, que nós não somos estrangeiros e nem peregrinos. Então eles tinham essa convicção. Quando nós olhamos também, Pedro também vai dizer isso em 1 Pedro 2:11, que nós somos peregrinos e forasteiros. O próprio Jesus vai dizer que nós não somos deste mundo, em João 15:19. Paulo vai dizer em Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus. Tudo isso fica muito mais leve para nós, queridos. Nós tiramos um pouco os olhos, daquilo que vivemos, daquilo que temos, daquilo que passamos, e colocamos os olhos para onde nós vamos. Amém? Para aquilo que nos espera, de onde nós realmente somos. Então entender que nós somos peregrinos nessa terra pode fazer toda a diferença na nossa vida. Eu estava observando assim que as vitórias e as derrotas que nós passamos na vida, que nós já passamos na nossa caminhada, nenhuma delas foi, é ou será o fim, será só um meio para que nós possamos chegar naquele grande dia, na Nova Jerusalém, onde nós estaremos junto às bodas do Cordeiro. Amém? Então o que você está passando, talvez você está passando por dias difíceis, querido, é só o meio, não é o fim. Amém? E talvez você está curtindo aí as águas tranquilas, os pátios verdejantes. Também, querido, é só o meio, não é o fim da nossa caminhada. Então, se vamos passar pelo vale da sombra da morte, ou se vamos desfrutar aí de águas tranquilas ou pastos verdejantes, o que nos interessa é onde nós vamos chegar. Amém? Isso fica muito mais fácil de saber lidar. E é isso que nós vamos ver aqui nesses textos. Eu fiz só uma breve reflexão. O que diferencia uma pessoa errante, um fugitivo, de um estrangeiro e de um peregrino? Um fugitivo, uma pessoa errante, de um estrangeiro e de um peregrino. Achei muito interessante. Um homem errante, o fugitivo, é aquele que não tem lar. Ele não está em lugar nenhum, ele está sempre fugindo, ele não tem morada certa. Um estrangeiro, ele está sempre longe do seu lar, sempre distante da sua terra. Mas o peregrino, querido, ele está sempre se dirigindo para o seu lar. Amém? O peregrino, ele está sempre caminhando para o seu lar. Nós aqui, querido, cristãos, em Cristo Jesus, nós estamos sempre caminhando para o nosso lar. Muitos irmãos nossos já foram para esse lar, já se encontram nesse lar, e em nome de Jesus um dia nós vamos nos reencontrar por lá. Mas nós que estamos aqui, nós estamos peregrinando para o lar, o tema que eu dei nessa palavra. Peregrinar para Jerusalém naquela época era o maior motivo de alegria deles, é onde estava o tabernáculo de Deus, a Bíblia diz que eles suspiravam pelos átrios, eles amavam, eles exultavam o Deus vivo. Como você pode ver aí, se quiser botar aí, Anique, versículo 1 e 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O salmista está dizendo assim: quão amável é os seus tabernáculos. Nós sabemos que existia um tabernáculo, depois um templo, mas ele coloca no plural, dá-se ideia de potencializar o sentimento, aquilo que movia no seu coração, ou ele estava se referindo às várias partes ali do tabernáculo. Ele vai dizer assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha que coisa extraordinária, ele está dizendo assim: a minha alma suspira. Algumas tradições vai dizer: a minha alma anela, a minha alma está anelante, pelos seus átrios. Ele está dizendo assim: eu não consigo nem respirar muitas vezes, porque Billy Graham vai comparar esse texto, essa palavra anelar, Billy Graham nas seus devocionais sobre os salmos, ele usa os salmos como um devocional, ele tem um livro sobre isso, fantástico. Os salmos é uma poderosa ferramenta para a gente poder fazer as nossas devocionais, e ele vai dizer que essa palavra usada aqui como suspirar, mas anelar é muito mais profunda. Ele está dizendo o seguinte:
Quem aí já sabe nadar? Né? Quem sabe nadar, por exemplo, a gente que já foi menino, ou a gente que vai para uma piscina, aí você mergulha e vê quanto tempo você fica lá embaixo, né? Quanto tempo você consegue ficar? 1 minuto? 20 segundos. Tá bom. 20 segundos, e se passar disso, você só pensa em respirar, não é? Você só pensa em sair dali. Billy Graham falou que esse tipo de sentimento encontrado no coração desse salmista é aquela situação que ele só consegue pensar nisso. Ele só consegue visualizar isso. E muitos dizem que a carne, né, ela é tendenciosa a pecar. Alguns vão dizer que a carne, ela busca o pecado. Mas quando nós olhamos para esse texto assim, ele vai falar assim: a minha carne exulta pelo Deus vivo. Ele está falando assim: o meu corpo fica até estranho, dá, sei lá, de rodopiar, de pular, não sei. Mas havia um sentimento tão profundo no coração daquele homem, que refletia no seu corpo. Eu não sei o que ele estava fazendo, se ele estava de joelho, adorando, né? De alguma forma, algo poderoso estava acontecendo, né, no corpo desse salmista, diante da vontade, diante daqueles pensamentos de estar nos atos do Senhor. Porque nós sabemos, queridos, que o tabernáculo é onde a presença de Deus se manifestava naquela época. Amém? Quando Deus pede Moisés para construir o tabernáculo, ainda no deserto, é a coisa mais linda. Cada detalhe, né? Vai fazer as estacas, tem que ser cobertas de prata, da madeira tem que ser o cedro, vários tipos de madeira, vários tipos de tecido, tudo de altíssima qualidade, ouro. Mandou fazer a arca da aliança, mandou fazer o propiciatório, a tampa, os querubins sobre a tampa, e falou com Moisés assim: quando tudo isso estiver pronto, quando você fizer o propiciatório, ele falou assim: olha que coisa mais linda. Ele falou para Moisés: é aqui que eu vou encontrar com você. E nós sabemos, querido, que no dia que Moisés termina de construir aquela tenda, Deus havia levantado até homens com sabedoria para construir em detalhes tudo aquilo que ele havia dirigido. Deus colocou um espírito de sabedoria no coração daqueles homens, porque tudo tinha que ser feito com excelência. E é muito interessante que depois que Moisés termina o tabernáculo, a Bíblia vai dizer que a glória de Deus se desceu naquele lugar, e ninguém podia nem entrar lá, Joãozinho. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. E é tão maravilhoso que vai dizer que aquela glória permaneceu naquele tabernáculo, que ficava bem no centro do arraial, bem no centro das 12 tribos de Israel ali, espalhadas pelo deserto, bem no meio deles, porque Deus queria estar no meio do seu povo, amém? Deus está presente nesse lugar, querido. Nós sabemos que Deus, o anseio do Senhor é estar no meio do seu povo. Então Deus queria estar no meio deles, e a Bíblia vai dizer que a glória de Deus permaneceu por todo o tempo ali. Durante o dia uma nuvem refrescava aquele arraial, durante a noite uma nuvem de fogo aquecia, e quando Deus queria que ele se movesse e aquela nuvem começava a se mover, era hora de peregrinar, levantar a tenda e passar para o próximo local para onde o Deus estava os conduzindo. Isso é extraordinário. E nós sabemos que logo, né, anos depois, agora já estabelecido na terra prometida, Davi quer construir o templo, mas acaba ficando para o seu filho Salomão. Salomão constrói um templo extraordinário, lindíssimo, né? Tudo aquilo da mesma forma, todos os detalhes que Deus havia pedido, Salomão constrói. E a Bíblia vai dizer que quando, em 2 Crônicas 7, que quando Salomão ora na inauguração daquele templo, a Bíblia vai dizer que quando ele termina de orar, a glória de Deus encheu aquele lugar. Os levitas, né, os sacerdotes, ninguém parava em pé, querido. Tamanha era a glória de Deus no meio daquele povo. Então o salmista, quando pensava nos tabernáculos, quando ele pensava nos átrios do Senhor, ele sabia que aquele Deus que foi com os pais dele, que peregrinavam lá no deserto, ainda era o mesmo Deus que se manifestava lá no templo. Isso traz uma grande lição para nós, querido. E esse mesmo Deus, Jesus, esteve aqui nessa terra, participou conosco, enviou o Espírito Santo. E Jesus disse que onde estivesse 2 ou mais reunidos, Ele estaria no meio deles. Esse mesmo Deus, querido, com essa tamanha glória, se faz presente aqui nessa manhã, amém?
Por isso eu creio que você está no lugar certo. O fato de vir da sua casa para cá hoje, você fez uma peregrinação para um prédio, que muitos vão dizer assim, mas é só um prédio, e é mesmo. Mas é um prédio onde o povo de Deus se reúne. É um prédio onde está sendo ensino da palavra de Deus aqui em cima, onde as crianças estão sendo ensinadas. Então esse prédio é precioso, amém? Não precioso por causa precioso pelo que acontece aqui dentro. Porque nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Deus, querido, nós olhamos para o tabernáculo, Ele tinha o prazer de se manifestar no meio daquele povo. E Deus tem o prazer de manifestar na minha e na sua vida. A gente precisa de crer nessas verdades. O salmista, ele começa a pensar no templo, e ele vai dizer no versículo 3: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele está falando assim, até as andorinhas e os pardais estão desfrutando aí, né, está próximo dos seus altares, e ele estava longe. Parece até uma pequena inveja daqueles, né, animais que podiam desfrutar daquele ambiente onde Deus se manifestava. Mas olha o que ele diz assim: Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Você pode dizer isso comigo? Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu estava pensando sobre isso, não fiquei estudando não, mas eu só pensando, e Deus foi colocando no meu coração. Senhor dos exércitos é aquele que peleja por nós, amém? Ele sabia que as guerras dele só eram vencidas porque o Senhor dos exércitos era com ele, né? Nós vamos ver Josué entrando em Jericó, e o príncipe do exército dos celestiais, com a espada desembainhada, pronta para pelejar com eles. Ele vai dizer, Rei meu, querido, está pensando, é aquele que nos governa, amém? É aquele que tem leis que são benéficas para nós, é aquele que tem princípios benéficos para nós, que nós encontramos hoje na palavra de Deus, querido. Então, Rei meu é aquele que me governa, é aquele que me protege através das suas leis. Quando eu obedeço às suas leis, eu cumpro as suas leis. O salmista tinha convicção de confiar em Deus e obedecer a Deus. Era o segredo, querido, para ser bem sucedido, para poder sair de qualquer tipo de situação. E ele vai dizer, Deus meu. Aí eu fiquei mais maravilhado. Ele está dizendo assim, o meu amigo, né? Ele estava longe de Sião, mas o Deus meu, o Deus presente, o Espírito Santo hoje em nosso coração, o Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é o Deus que estava com ele, querido. Jesus diz assim para os discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, como está dizendo assim, vai peregrinando por aí, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Ele está falando assim, vai caminhando, vai peregrinando, que eu vou estar convosco todos os dias da sua vida. Josiel, 3 filhos, um menino e 2 meninas, mora em Viçosa, não está fazendo missão muito longe, mas está criando os filhos, e vai ensinar os caminhos do Senhor para os seus filhos, vai trabalhar com eles a cada dia, eles vão crescer, e eles vão começar a peregrinar, né? Talvez um vai para um lado, um vai para o outro. O grande segredo, querido, é fazer bem feito aquilo que Deus tem nos confiado, cuidar bem daqueles que Deus tem nos confiado, principalmente a nossa casa. E dessa forma nós estaremos peregrinando. Esses dias eu estava pensando, muita gente acha que a palavra de Deus é suficiente, e né? A palavra de Deus é suficiente, o que está escrito aqui é suficiente. Mas para que essa Bíblia pudesse chegar traduzida na nossa mão, nós sabemos que em 1600 e pouco, missionários vieram para o Brasil, a maioria deles morreram aqui, traduziram essa Bíblia em torno de 40 anos, para traduzir essa Bíblia, que nós nem sabemos o nome, não sabemos quem são, e hoje está aqui na nossa mão, ó, traduzida. Deus usa pessoas, amém? Que estão sempre peregrinando, estão sempre se movimentando, estão sempre pregando o Evangelho, fazendo de tudo, para que todos possam também desfrutar da presença extraordinária dele nas suas vidas. E muitas vezes o que é que nos impede de viver isso, né, que o salmista viveu, né, como ele, quando nós olhamos as escrituras, é muito fácil de percebermos que ele tinha gravado no coração dele o mapa até Jerusalém. A gente não sabe onde ele estava, mas que ele sabia, era muito nítido no coração dele qual era o caminho para chegar à presença do Senhor, para chegar onde o Senhor se manifestava. Então nós devemos ter gravado também em nosso coração para Jerusalém celestial. E qual é o caminho? Quem sabe dizer? Qual é o caminho para chegarmos um dia
lá na Jerusalém celestial, estávamos junto nas bodas do Cordeiro, à mesa com o Cordeiro. Qual é o caminho? Quem sabe? Jesus já deu a resposta, não deu? Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus já ensinou isso para nós, querido. Naquela época, esse caminho, essa trajetória que nós vamos ler agora, é um símbolo do Jesus na nossa vida hoje, de como caminhamos sobre a palavra de Deus, sobre os princípios do Senhor, com Jesus. Então isso nós vamos ver agora. Ele faz uma pequena descrição desse caminho quando ele diz: bem-aventurado é aquele cujas forças estão em ti, feliz é aquele que coloca as forças, a confiança em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Ele está assim, em cujo coração está muito nítido qual é o caminho, está aplanado no coração dele, não tinha erro, Joãozinho. Chegar em Pedra do Alto é muito fácil, querido. Vou te dar o caminho. Você sai daqui, Teixeiras, passou Teixeiras, 19 quilômetros, sobe umas serras ali, chega lá em Pedra do Alto. Se eu fechar o olho aqui, eu vou lá, porque eu já conheço o caminho, amém? Agora, para a eternidade, esse não é o caminho para a eternidade se chama Jesus Cristo de Nazaré, amém? Nas nossas vidas. É interessante que ele sabia o caminho. Por que ele tinha essa convicção desse caminho aplanado? Nós vamos ver que chegar lá não era fácil, mas ele tinha convicção, porque ele vai dizer: bem-aventurado é aquele que conhece. Ele não tinha dúvida, querido, de onde buscar socorro. Nós vimos agora, e Jesus vai dizer que o Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia. Ele sabia que lá em Sião, lá em Jerusalém, tinha perdão para ele. Ele sabia que ele olhava para ele assim, ele precisava ir lá, Joãozinho. Lá tinha perdão para ele, né? Lá ele poderia ser mais uma vez perdoado, purificado. Ele tinha esperança, ele sabia que era lá que ele ia ter conforto, restauração dentro da sua casa, dentro da sua família. Era lá que ele buscava os milagres que necessitava, e era lá, querido, que ele nunca seria desamparado enquanto ele estivesse com o Senhor, amém? Em Jesus, queridos, é onde nós temos tudo isso, amém? Se nós pecarmos de alguma forma, em algum momento, nós temos Jesus para nos perdoar, amém? Nós não vivemos numa vida de pecado, querido, mas basta a gente dobrar o nosso joelho, pedir perdão ao Senhor, de coração, e nós somos perdoados. E ele vai dizer assim, agora que a parte que eu acho mais extraordinária, porque ele entende que, independente da caminhada até chegar lá na glória um dia, até chegarmos um dia como Paulo, combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé até o final. Quer dizer, quando nós chegarmos bem nos dias da nossa partida dessa terra, ele vai dizer assim, indo para Jerusalém, voltando no texto, o salmista agora, ele pensando o caminho para chegar até Sião, ele vai dizer que tinha que passar por um vale árido. Pode colocar para nós, Anico, versículos 6 e 7. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo que estava lá? Isso, é a mesma versão. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Queridos, aqui só uma observação muito interessante a gente perceber esse vale árido. Muitas traduções vão dizer o vale de Baca, o vale de choro, o vale de lágrimas, o vale das balsameiras. Várias versões bíblicas vão traduzir que vale era esse por onde o povo de Israel teria que passar para chegar em Sião. O mais usual é o vale de Baca, que disse um vale de lágrimas, onde tinha muitas balsameiras. Estava conversando com o Toninho Pinheiro, ele falou que uma planta parecida com uma amora branca, um vale de balsameiras, onde ficava escorrendo um óleo, portanto o título de Vale do Choro. Essas árvores aparentemente exalavam, escorriam ali umas lágrimas, mas que tinham um perfume agradabilíssimo. Portanto, as balsameiras, hoje nós sabemos que a figura do bálsamo na Bíblia é aquilo que traz alívio, é aquilo que traz conforto. Então, quando passavam por ali, o texto vai dizer que ao passar pelo vale árido, eles faziam dele um manancial. O povo de Deus passando por um lugar seco, cheio de pedra, onde pessoas poderiam tropeçar, sem água, onde não tinha, praticamente só havia essas árvores exalando esse perfume ali, mas era uma região bem inóspita.
eles passavam ali e fazia daquele lugar um manancial. Você acha que onde o povo de Deus passa, nós deixamos um manancial? Sim ou não? Deveríamos deixar, né? Esse texto é tão poderoso. Tem um pastor muito conhecido que ele chama Heber Lenz César, irmão do pastor Heber Lenz César. E ele tem um estudo sobre essa região. E eu fui pesquisar o que ele escreveu sobre isso. E ele relata, e é muito interessante, que ele vai nos mostrar que todos tinham que passar por esse vale. E é interessante que o vale era árido. E ele vai dizer que essa região era muito frequentada, onde havia choro, onde havia dificuldades, onde havia, né? Quais são os termos que eu usei lá em cima? Deixa eu só voltar aqui. Choro, lágrimas, né? Onde havia ali a região árida. Então, ao passar por uma região assim, ele vai dizer que essa região é muito frequentada pelo cristão. Passar por dificuldade é uma coisa que todos nós em algum momento passamos. Salmos 23 vai dizer: passos verdejantes, água tranquila e vale da sombra da morte. Então todos nós em algum momento nós nos encontramos numa situação, num vale árido como esse. Não tinha rios, não tinha poços. Alguns vão até usar aquele texto de Jeremias que vai dizer que haviam cisternas lá, mas cisternas rotas. Eles moviam, eram milhares de pessoas que passavam por ali, com milhares de animais, e provavelmente ali não tinha nenhuma estrutura para garantir que eles pudessem chegar até Jerusalém com vida, né, satisfazendo ali as suas necessidades. Pedregouros, um caminho sofrido, muitos tropeçavam e caíam. Acredite-se que era bem extenso esse caminho, mas a expectativa deles era que eles passariam por ali e chegariam a Jerusalém. Então, nas nossas vidas, muitas vezes, querido, acontecem desastres que nos afetam profundamente, calamidades, perdas, escassez, enfermidades, morte na nossa família, pessoas que a gente conhece, tudo isso nos abala, sim ou não? Mas eu queria dizer que nada disso é o fim, isso é o meio para que nós possamos chegar no nosso destino final, amém? Que é chegar às regiões celestiais. E ele vai dizer que esse povo, quando chegava nesse vale, eles não encontravam água. E quando encontravam água, é porque alguém já tinha cavado certos poços lá. Então todas as vezes que eles chegavam lá e tinha água, é porque alguém passou perto deles e deixou uma bênção lá para eles. Então eles faziam daquele lugar um manancial. E quem chegava, se não tivesse água, ele também furava poços. Ele furava ali alguns poços para que eles pudessem saciar a sua sede, e quem viesse depois deles pudessem também saciar a sua sede e suprir ali as suas necessidades. Onde que nós nos encaixamos nessa história? Eu fiquei pensando, vamos pensar essa igreja. Essa igreja começou há aproximadamente 30 anos. Quem conhece o primeiro pastor que veio para cá? O segundo? Irani conhece. Hoje temos aqui, nós aqui, muitas pessoas, queridos, já furaram poços para que nós pudéssemos estar bebendo dessa fonte hoje, amém? Muitos, queridos, já furaram poços. Eu fico pensando na nossa célula. Quando a gente abre a nossa célula, nós estamos cavando poços. E muitos estão vindo e se saciando, né? E os irmãos vão chegando e vão nos ajudando. E a gente vai cavando mais poços. Aí chega a gente e vai se saciando, né? Vai se alimentando ali. E essas pessoas vão peregrinando agora e vão cavando poços. Porque olha o que o texto vai nos dizer. Passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Mas o mais interessante que o pastorzão lá escreve é que além de cavar os poços, né, e deixar essa bênção ali para aquelas pessoas, inclusive nós sabemos que o próprio Jesus com a mulher samaritana estava ali bebendo num poço furado, né, um poço ali antigo. E quando nós olhamos para essas situações, nós precisamos de perceber algumas verdades que o texto vai nos dizer logo no finalzinho. Coloca de novo aí, Yannick, por favor. Ele diz assim: faz dele um manancial, é o versículo 6, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Aí que está um grande segredo da nossa vida, querido.
Qual é a nossa função aqui nessa terra? Simbolicamente, usando esse texto: cavar poços, amém? Peregrinar e cavar poços. Nós só podemos ficar só bebendo do poços que outros cavaram? Nós podemos, mas eu acho que nós não devemos. Nós até podemos, mas eu acho que não devemos. Nós precisamos de dar continuidade, nós precisamos de peregrinar. Então eles cavavam os poços e o texto vai dizer assim: de bênçãos o cobria a primeira chuva. Acredita-se que era uma região que terminava-se o verão, pouca escassez de chuva, mas ao passar por ali pela fé, eles furavam esses poços. Muitos deles não eram poços, eram poços de águas rotas, então se tornavam uns reservatórios. Mas sabe por que eles faziam, querido? Porque eles criam que Deus ia mandar chuva. Eles tinham convicção que passar por momentos difíceis era só fazer a parte deles, que Deus ia derramar chuva, o seu bálsamo. Na nossa caminhada cristã não é diferente, querido. Muitas vezes nós passamos pelejas, dificuldades. Aí nós precisamos fazer algumas coisas, procurar um médico. Nós precisamos, né, de alguma forma procurar algum recurso. Mas aí a Bíblia dá que o Senhor dá aos seus enquanto dormem, amém? Aí nós vamos descansar no Senhor. E é Ele que vai mandar chuva. Então eles abriam os poços, cavavam os poços. Eu fico pensando na célula. Quando eu comecei a célula em casa, eu e a Ada, nós só começamos a célula, nós só cavamos um poço. E Deus começou a mandar chuva. Deus começou a mandar chuva. Deus começou a nos dar sabedoria, a aprender a lidar com isso, a cuidar de gente, a receber gente, a multiplicar aquilo. E hoje nós sabemos que mais de 200 pessoas já se passaram por lá. Olha que bênção. Cavar poços, querido, é servir ao Senhor, amém? Principalmente na sua casa, na sua família. E Ele vai dizer assim, que depois de passar pelo vale, esse vale das balsameiras, esse vale árido, esse vale do choro, esse vale das lágrimas, agora suprido as suas necessidades, e eles vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eles estão falando assim: nenhuma dificuldade vai me afastar do Senhor Jesus, nenhuma dificuldade vai me fazer retroceder, porque eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por mais que pareça que a situação está difícil, o que o Senhor quer, querido, é só que você cave os poços, e é Ele que vai mandar chuva, amém? É Ele que vai mandar provisão, é Ele que vai nos fazer passar por esse caminho. Então esse trecho mais difícil dessa viagem, para a maioria deles, para o povo de Deus, foi apenas mais uma oportunidade de ser abençoado por Deus, mas também de ser canal de bênção na vida das pessoas, de experimentar de mais um milagre de Deus na vida deles, e ir convictos lá para Jerusalém, porque lá é que o Senhor os queria para todo sempre, amém? Amém ou não amém? Amém, amém. Glória a Deus. Então nosso segredo, querido, é colocar nossa confiança em Deus e ter comunhão com Ele, falar com Ele, amá-lo. Como é que nós fazemos isso? Pode colocar aí, Anico, do 8 em diante. E o salmista agora, ele termina o salmo com uma oração. Agora ele vai falar com o Senhor: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvido, ó Deus. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. É muito interessante que ele pede a Deus que abençoe o rei, o ungido do Senhor. Isso aponta para Jesus, querido. Isso aponta para Cristo, o ungido do Senhor. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Ele está falando assim, ele está longe de Sião, mas quando ele fecha os olhos, ele fala assim: um dia aí vale mais do que 1000 aqui, vale mais do que 1000 longe do Senhor. Um dia aqui vale mais do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Ele vai dizer, pode deixar aí, Anique. Ele vai dizer, né, ó, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele fala assim: eu nem quero estar à porta
né, ali do templo, ali da porta dos átrios, né? Ele vai dizer que ele gostaria de estar só à porta da casa de Deus, ali no lugar onde todo mundo ficava, nem era o lugar principal onde os sacerdotes ficavam. Ele está falando assim: eu prefiro ficar aqui fora, pode chover, pode ter sol, pode ser o que for, pode ser a situação que for, eu posso ficar aqui passando dificuldade aqui perto do Senhor, mas eu não queria estar nas tendas da perversidade, eu não queria estar vivendo um conforto que me leva para a destruição, para a perversidade. Eu não queria estar debaixo dessa tenda, eu prefiro estar aqui no sol, na chuva, aqui nessa situação complicada aqui, visualmente, mas perto do Senhor. Qual que é a sua situação, querido? Por isso muita gente hoje coloca os seus olhos no poder, na riqueza, no conforto, e acha que não precisa de cavar poços, e acha que não precisa de beber daquele que pode nos dar uma água, que vai nos saciar para a vida eterna, aquele que vai nos dar daquela água, que nós nunca mais teremos sede, e fica confiando nessas tendas da perversidade. Não que ganhar dinheiro, ter conforto, nada disso é errado. O errado é botar a confiança nisso, amém? Porque isso é perecível. Por isso eles tinham essa convicção que estar um dia na presença do Senhor era muito melhor do que passar 1000 sem Deus, mas no conforto. E ele continua dizendo, pode passar, Yannick, porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Muitas vezes a gente fala assim: meu querido, é só pela graça, né? Não estou conseguindo, mas é só pela graça que eu vou continuar. Eu vou dar prosseguimento nisso, mas é pela graça, porque por mim mesmo eu não estou aguentando. É isso que ele está falando, ó. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ele está falando assim: Deus não sonega nenhum bem. Deus vai nos abençoar quando nós tomamos esse tipo de atitude, quando nós confiamos plenamente em tudo aquilo que Ele é e que Ele tem para cada um de nós. Pode finalizar? Pode ir. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em Ti. Então o salmista, apesar de longe, querido, ele estava bem perto do Senhor. O fato de estarmos aqui nessa manhã, Deus se faz presente, amém? Na hora que você for embora, Deus se faz presente. Na hora que você estiver no seu quarto em secreto, a Bíblia diz que aquele que te vê em secreto te recompensará. A Bíblia está dizendo assim, que Deus está te vendo lá no seu secreto. Quando você está chorando, Mateus 11, 28, 30, vai dizer assim, Jesus dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus só faz um convite: vinde a mim, confie em mim. E eu queria finalizar com o Salmo 126, só o finalzinho. No versículo 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém? E diz assim: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Querido, quem sai andando e chorando, mas na presença do Senhor, é certo que vai voltar com a sua vitória, amém? Quem sai andando e chorando e semeando, está difícil, mas eu vou continuar semeando, porque eu sei que Deus tem bênção para mim, eu sei que Deus tem colheitas para mim, e é isso que o salmista diz aqui também, nesse versículo. E eu fiquei pensando, finalizando com a história minha, lógico que eu não podia deixar de falar da minha cidade. Eu ganho comissão para falar da minha cidade toda semana aqui, sabe? Brincadeira, viu? Quem está ouvindo na rádio vai achar que é verdade. É brincadeira. Mas eu queria falar um pouquinho da minha cidade, rapidamente assim. Eu estava pensando nesse texto e veio muito claro na minha cabeça, assim, que quando eu morava lá na roça, eu vinha estudar em Pera do Anta e muitas vezes, todos os dias eu ia embora para casa à noite, sozinho, e da cidade até a minha casa de dia é muito bonito, tem muitas árvores, é lindo, mas de noite é muito feio, que é tudo escuro e tudo fechado, né? É um buqueirão, como diz lá na nossa região, e era difícil, para chegar lá em casa era bem difícil assim, era bem estranho. Se uma pessoa fosse para lá, ficar até com medo de passar naquele caminho lá. Mas é muito interessante que eu sempre ia aqui, desde novo, desde menino, assim, passando naqueles lugares, e eu confesso para os irmãos que eu ia orando, pedindo a Deus para me guardar, porque tinha muito cachorro, né, animais, cobra, e também, né, escuro demais, muito, sei lá, a gente ficava com medo de alguma coisa acontecer. E eu ficava pedindo a Deus e tal. Aí quando eu virava um alto assim, é onde a minha mãe falava: ó, na tapera você passa depressa. A tapera é um lugar, né, dá a ideia de um lugar abandonado, cheio de ruínas, é um lugar fundo assim, frio,
e bem escura, assim, ela já tinha sido mordida de cobra lá, então ela já falava para nós, já passava lá meio rápido assim. Aí quando ganhava um alto assim, aí nós víamos nossa casa lá embaixo. Uma luzinha fraquinha, né? Gerador de casa, de roça mesmo assim. Aí já trazia um alívio no meu coração. Aí na hora que eu chegava, que eu entrava em casa, daí eu abria a porta assim, minha mãe sempre deixava no fogão amarradinho para mim, assim, sabe? Um prato em cima do outro, assim, bem amarrado com um guardanapo, assim, uma jantinha para mim, quentinha. Aí eu abria lá assim, e jantava e ia dormir na minha cama, bem quentinha lá, né? Bem sossegadinho. Aí eu tinha chegado em casa. Mas todos os dias era essa peleja para chegar em casa. Mas quando chegava em casa, era um alívio e era uma bênção poder usufruir daqui. Aí eu estava pensando, né, e o que eu tinha de mais precioso. De vez em quando eu vou dormir, eu ainda sonho com isso. Eu sonho lá de casa, eu sonho com a gente lá. Mas a casa nem existe mais. O meu pai já morreu. Minha mãe, graças a Deus, ainda está viva, mas nem mora lá mais. O caminho ainda está lá, aquela estradinha lá, né? Mas eu estava pensando, quando eu estava vindo para cá hoje, pastor Davi, aquele Deus que eu pedia lá no meio do caminho, quando eu ia para a roça, lá, sozinho, de madrugada, de noite, muitas vezes de madrugada, aquele que era meu confidente, o Deus meu amigo, continua presente na minha vida até hoje, queridos. Olha que bênção isso, né? Tudo aquilo lá, hoje eu ainda tenho minha mãe, né? Está lá saudável, graças a Deus, mas aquilo que parecia assim, o meu porto seguro, aquilo não existe. Mas o porto seguro verdadeiro, que é o Deus presente na minha vida, está comigo até hoje, caminha comigo, vai me ajudando na minha peregrinação até hoje. É lógico que de lá para cá, muitas dificuldades se passaram, mas Deus é fiel, e aqueles que confiam no Senhor, como diz o finalzinho do texto aí, né? Feliz é aquele que confia no Senhor. Por isso eu fico muito alegre de saber que Deus é conosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Vamos ficar de